que ao certo, queridos irmãos, o que inspirou o professor Valdecir Lima ao afirmar que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador? Se a experiência do ladrão na cruz, ou a experiência do centurião romano, que dizia verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ou quem sabe se ele se inspirou na experiência de Jesus com a mulher samaritana, ou de Maria, irmã de Marta. De uma coisa eu estou certo: Maria sabia onde era o melhor lugar do mundo. Maria, nos momentos alegres e tristes, ela buscava refúgio do melhor lugar do mundo, que para ela era sempre aos pés de Jesus. Maria e sua irmã Marta e Lázaro moravam num povoado muito pequeno, chamado Betânia. Betânia situava-se numa encosta do Monte das Oliveiras. E ali ao lado do monte, lá na encosta do Monte das Oliveiras, que também ficava um jardim de Getsemane, ficava a pequena Betânia. Betânia não ficava muito distante do lugar onde João Batista costumava estar batizando e convidando as pessoas a uma nova experiência, ao preparo para o encontro com Cristo, o encontro com o Reino de Deus. Betânia ficava distante apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Sim, 3 mensagens eram básicas de João Batista ali nas margens do Jordão, próximo de Betânia. A primeira mensagem era chegar do reino dos céus. A segunda mensagem era que eles precisavam deixar os seus pecados. E a terceira, através da experiência do arrependimento. A terceira mensagem é que eles precisavam se colocar inteiramente aos pés de Cristo, começando uma nova vida, uma nova experiência com Deus. Seguramente ali Maria viu, juntamente com sua irmã e com Lázaro, João apontar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguramente ali também eles tiveram o privilégio de ver o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, pousando sobre Jesus por ocasião do seu batismo. Seguramente eles ouviram aquela experiência da luz vinda do céu e a manifestação de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Seguramente ali eles tiveram o seu encontro primeiro com Jesus. E ali, bem no Jordão, eles fizeram o convite para que Jesus, ao passar por Betânia, pousasse também em sua casa, por alguns instantes, para tomar uma refeição ou um jantar. Tempo se passou. E o dia que Jesus passava, caminhava por ali, chegou. Os seus discípulos estavam com ele. Marta estava com tudo pronto, Maria também tinha ajudado, Lázaro também tinha feito todos os seus preparativos. Lá estavam eles prontos para receber Jesus. E agora, Maria, Marta e Lázaro recebem Cristo, seus discípulos. Marta começa a servir preocupadamente cada um deles. Lázaro dá atenção especial aos convidados que ali chegaram, os discípulos, também a Jesus. Ao perceber que Jesus tinha se tomado um lugar, se assentado, Maria se assentou aos pés de Jesus.
para ouvir suas palavras, se alimentar delas e não deixar nenhuma delas cair. E como um vaso receptivo ali estava ela, paralisada, a ouvir cada palavra que saía da boca de Jesus. Ao ver vocês nesta manhã sentados aos pés de Cristo, eu penso de Maria. Porque a melhor estar sentado aos pés de Cristo Jesus é a melhor posição que nós poderíamos assumir para fortalecer nossas almas, para enfrentar este mundo tão cruel, tão violento, tão mau, tão corrupto como este que nós estamos atravessando. Maria estava sentada aos pés de Cristo. Mas o trabalho crescia, Marta corria para lá e para cá, e de repente ela se vendo sozinha, pedia a Jesus: mestre, pede que minha irmã me ajude. Tinha dado algum sinal para Maria, sem dúvida alguma. A Maria nem se apercebia disso, ou não queria se perceber. E Jesus, então, numa profecia, o irmão dizia: Marta, Marta, por que você está tão preocupado com coisas terrenas e passageiras? Ele poderia resolver todos os problemas assim se quisesse. Olha, Maria escolheu uma boa porção, e esta não lhe será tirada. Ele se referia ao melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés de quem? Irmãos, pouco tempo depois, Maria foi alvo de Satanás. Um tio se aproximou dela e começou a trabalhar. Queria realmente, a princípio, ouvir um pouquinho mais a respeito de Jesus, mas depois ele me colocou nos sentimentos. E esse tio levou Maria a realmente a prostituição. Mas ele era casado. Ele não podia se comprometer com ela. E Maria ficou aflita porque não era esta a vida que ela queria. Ele lhe dava muitos presentes, mas não assumia nenhum compromisso e queria que tudo ficasse no anonimato. Maria, não suportando mais, resolveu deixar Betânia e ir para uma cidade próxima chamada Magdala. Ali ele ficou em Magdala, não era conhecido, começaria tudo de novo. Mas em Magdala as coisas, portas se fecharam. E Maria, em dificuldades financeiras, novamente se viu envolvida em prostituição. Magdala ficava numa encosta do mar da Galileia. Ficava bem próximo, e Jesus gostava de passar por ali, e numa das encostas ele gostava de pregar o Evangelho. E todas as vezes que Cristo passava por ali, pelo mar da Galileia, pelas encostas do mar da Galileia, multidões se aglomeravam, doentes se aproximavam, enfermos vinham, paralíticos para serem curados, cegos, enfim. E ele realizava esta obra maravilhosa. E Maria também se aproximava. Não se unia à multidão porque ela era uma mulher pecadora. E um dia que Jesus estava, irmãos, lá no templo em Jerusalém, Maria, a mulher pecadora, é trazida até a presença de Jesus, porque sabiam os fariseus da relação de Jesus com aquela família. E então disseram para Cristo: essa mulher foi achada em adultério. Pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada, mas tu que dizes? Jesus não veio neste mundo para condenar a missão, a primeira vinda de Cristo foi apenas para dar a sua vida por nós. O efeito da primeira vinda de Cristo ainda se estende até nós, chamando o que chamamos tempo de graça. Ele ainda está salvando todo aquele que está condenado pelo pecado, mesmo condenado à morte.
Jesus não disse nada. Você sabe o desfecho. Quando ele estava finalmente sozinho, quando todos já tinham deixado, temendo ser também apedrejados, Jesus se volta para aquela mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Condenaram à morte, ao apedrejamento. E ela disse: foram. E ele diz: se eles não te condenaram à morte, eu também não. Vai e não peque mais. Ela foi agora para a casa da sua irmã, Betânia mesmo. Ela foi feliz porque não tinha sido condenada à morte, porque estava viva, mas carregando o peso dos pecados sobre suas costas. Ela não sentia uma mulher condenada pela sua própria consciência. Ela não queria voltar àquela vida, mas a vida velha estava toda ela sobre suas costas. Ela estava arrasada, não se sentia limpa, não se sentia pura, ela se sentia completamente condenada. Estava feliz por estar viva, mas arrastando o peso de uma vida de pecado. E um dia Jesus veio por Betânia, porque aquele que a conduzira para a prostituição teve amor de Deus sobre ele também. Seu nome era Simão. A lepra veio sobre ele. Eu não quero dizer que foi Deus que colocou a lepra, porque ele fica assim naquele processo, mas assim criam os judeus na época. E ele clamou pela misericórdia de Deus e Cristo curou também a ele. E ele resolveu dar um banquete, mas não chamou Maria, porque Maria era uma mulher o quê? Pecadora. Era uma mulher rejeitada. Ela estava na casa de Marta, mas porque era irmã dela, não podia jogar fora. E então ele resolveu dar um banquete, chamou Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, chamou a Marta. Marta ajudou muito daquilo, mas Maria não. Era uma mulher pecadora, nem o nome dela era falado. E o banquete estava andando, quando Maria revela toda a angústia de sua alma. Ela pega um unguento precioso, um vaso de nardo, entra na casa de Simão, não pede licença, ela chega até o lugar onde Jesus estava e então quebra aquele vaso, derrama sobre Cristo e então começa em lágrimas, pedir perdão, misericórdia, banhar os pés de Cristo, lavar os pés de Cristo, fazer a obra que Simão não tinha feito, lavar os pés de Cristo. Nem em termos reais, quando Cristo veio para aquele banquete. Meus queridos irmãos, Simão começou a pensar assim: esse não é o Messias, esse não é o Filho de Deus. Eu pensei até, quando ele me curou, que ele era o Messias, mas não é. Senão eu sabia quem era essa mulher, que é uma mulher pecadora, eu sei tudo sobre ela. Mas ele não abria a boca com medo da doença da lepra voltar para ele. E Jesus leu os seus pensamentos, dizendo: Simão, tinham 2 credores. Um devia 500 denários e outro devia 50. O que devia 500 não podia pagar, e nem o que devia 50 também podia. O que devia 500 implorou, tem por misericórdia, o Senhor resolveu perdoá-lo. E perdoou também o outro que devia 50. Mas quando este se encontrou com... Vamos deixar essa partezinha. Ele então perguntou assim: Simão, quem você acha
que deve amar mais, ou que ama mais? Quem ele perdoou que devia 500 denários, ou que perdoou que devia 50? E a resposta foi óbvia: quem devia 500. Jesus não disse que ele era quem devia 500, mas apenas disse: quando eu entrei aqui, você não deu água para lavar os meus pés, mas esta mulher banhou meus pés com lágrimas e enxuga com seus cabelos, me ungiu com um ungüento, e você não fez nada disso. E então, voltando-se para aquela mulher sobrecarregada de pecados, que pedia perdão, misericórdia de Deus, dizia: mulher, aquilo que tua alma muito anseia, eu te dou. Vai, por quê? E não peques mais. Vai e não peques mais. Eu sei que nesta manhã tem algumas pessoas sobrecarregadas como Maria, que tem um pecado lá dentro que nunca conseguiu colocar os pés de Jesus, nunca realmente teve essa experiência que Maria teve de encontrar o melhor lugar do mundo. Você, essa Maria de hoje, que deseja o alívio divino, o perdão para os seus pecados, que quer uma nova vida, que quer uma mudança de vida completa nesta manhã. Jesus está aqui e quer que você beije os seus pés. A expressão de beijar os seus pés é pedir misericórdia, é pedir perdão, corresponde a pedir perdão. Tudo que Deus espera de você, meu querido irmão, é você colocar os seus fardos aos pés do Senhor. Jesus é o melhor lugar do mundo, porque só Ele tem salvação, só Ele tem perdão, tem solução para a sua vida. Tem alguém nesta manhã que está com sua alma sobrecarregada e quer dizer: Senhor Jesus, lava-me o interior, perdoa o meu pecado, dá-me alívio e alegria da salvação. Onde está? Várias pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você: esse salmo é um salmo apocalíptico. Por que é um salmo apocalíptico? Porque a mesma experiência que a Maria teve e que outros tiveram, hoje vai acontecer bem no fim. Lá no fim de todas as coisas, irmãos, nós vamos ter uma experiência muito forte. Deus vai derramar o seu Espírito. Muitas pessoas vão colocar seus fardos aos pés de Jesus e começar uma nova vida. Maria, quando saiu dali, sem dúvida alguma, era uma outra Maria, não era mais aquela Maria. Ela continuou sendo chamada agora Maria Madalena, não mais a pecadora, mas Maria Madalena, que de uma forma ou de outra está identificada com a vida de Magdala. Mas ela não se importava. Ela tinha sido lavada e perdoada pelo sangue do Senhor. Amém. Agora ela andava com Jesus. Ela experimentava a companhia de outras Marias também, inclusive da própria mãe de Jesus. Ela não largava o mestre onde Cristo estava. E a sua história continua sendo contada, uma história do Salvador. O Monte das Oliveiras é um monte de vitórias. A Bíblia diz que nos últimos dias Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Sim, vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Esse Jesus que ouvistes ir, há de vir da mesma maneira que ouvistes, da mesma forma que ouvistes, em pessoa. Mas ele não vai pisar mais no Monte das Oliveiras. Ele vai ficar a uma certa altura. E então aqueles que morreram em Cristo haverão de ser ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos serão transformados no abrir o quê? Em fechar de olhos.
e serão trazidos pelos anjos. O seu anjo da glória, da guarda, você vai conhecer naquele dia. Esse anjo vai lhe trazer até os pés de Jesus. Amém? Você quer chegar até os pés de Jesus? Quantos querem? Levante-se e cante comigo. 4, 2, 2. Assentados sempre aos pés de Jesus.